Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho é Carmim, entre leões e silêncios, o teatro eterno da nossa resistência. Por algum instante você percebe que o mundo está mudando, que tudo está em transformação, mas que por dentro algo ainda resiste ali no fundo de você. E esse Mercúrio retrógrado que começou essa retrogradação semana passada, ele passa por um período estacionário e dia 20 ele começou a correr. E através disso nos chega essa mensagem urgente: não dá mais para fingir que o velho ainda serve. O leão ruge, o sol brilhou, passou por câncer que chorou, e no meio está você, entre essa vontade do que de brilhar e o medo de mudar. Essa é uma travessia simbólica de quem ousa morrer por dentro para nascer verdadeiro. E esse vídeo, ele em algum ponto vai te encontrar, e talvez seja a hora de você escutar o que vem silenciando há anos, talvez há décadas. Então, enquanto Mercúrio caminha para trás, o tempo parece suspenso entre o que nós fomos e o que estamos por nos tornar. E ele não volta simplesmente, ele revisita. Esse Mercúrio, como um mensageiro dos deuses, o psicopompo, atravessa agora as zonas internas do nosso psiquismo. E não como um entregador apressado de verdades, como um delivery, mas como um alquimista que aquece lentamente esse vaso, esse cálice, esse receptáculo da mente para as informações mais importantes, mais sutis, vamos dizer assim, né? Nos obrigando o quê? A confrontar com o que nós evitamos. Os nossos padrões de fuga, nossas vozes internas sabotadoras e o modo como racionalizamos nossa permanência no conhecido, mesmo quando isso nos adoece. Então, Leão reina neste momento, e não como um tirano, ele reina como um arquétipo do coração soberano, gente, da expressão autêntica, da coragem do ser, com S maiúsculo, como disse a Tânia na nossa live. Leão não tolera máscaras, mas exige o que? Consciência, para que nós possamos tirar, né, as nossas, essas nossas máscaras com nobreza. No entanto, mesmo com o sol brilhando ali, muitos de nós ainda vivem à sombra. Por quê? E porque é tão difícil entender que retirar suas máscaras, descer daquele trono, do pedestal, entender por conta própria, por você mesmo entendendo, abrindo, expandindo a sua mente, isso não é humilhação. Isso é um ato de nobreza. Quando você enxerga tudo isso, tudo passa a mudar através desse pequeno ato de humildade, de aceitação. E essa resposta esteve em Câncer, gente, ainda tá, porque essa energia ainda tá viva, que ainda sussurra lá no fundo, nos lembrando que dos medos antigos nós ficamos, né, esse período todo do sol ali, trazendo que essas dores que nós guardamos em conchas do passado, camufladas, esquecidas, guardadas lá atrás. E é aí que entra esse espetáculo silencioso da nossa resistência, que é o quê? Um dos grandes aliados da sabotagem. Resistir parece tão grave quanto sabotar, e é ela quem abre a porta para a procrastinação, a vitimização e aquela velha desculpa de sempre: ainda não é o momento. A resistência, ela veste o que? A roupa do cansaço. Ela se disfarça de preguiça, de apatia, de espiritualidade decorada, de frases prontas sobre gratidão, do namastê, daquela luz, do bênçãos de luz, enquanto sabota silenciosamente o quê? A transformação que o seu self está pedindo com urgência. E veja, há algo em Leão que ruge em você agora.
algo que está dizendo: acorda, acorda, porque o mundo está mudando e você está ficando para trás, afogada em si mesma. Então, essa retrogradação de Mercúrio é uma espécie do que? De dramaturgia cósmica. Um teatro arquetípico, onde cada um de nós é convidado a escrever um novo roteiro, e não com palavras bonitas, mas com ações corajosas. É um convite ao silêncio fértil, a olhar para dentro e dizer: eu já sei o que eu preciso fazer. Mas por que eu ainda não faço? Por que isso é tão difícil? Por que é tão complicado eu aceitar algo, assumir a minha responsabilidade, tirar culpa, tirar arrependimento, assume a responsabilidade por aquela situação? Saia do vitimismo, entenda que você também manipulou tudo aquilo, que metade daquilo também corresponde às suas ações e ao seu próprio karma. Então, vamos tratar desses símbolos aqui que eles falam por si mesmos. Vamos fazer uma análise de símbolos para um dicionário simbólico. Então, você escuta tudo, depois, se você quiser anotar no seu caderninho, você volta o vídeo, assiste de novo, pausa e anota tudo. Mercúrio retrógrado. O espelho dos pensamentos não ditos, das cartas não enviadas, das palavras que te engoliram por dentro. Ele convida o que? A revisão do modo como pensamos e falamos com nós mesmos. Sol em Leão, o centro vital. O centro vital da alma que quer brilhar, mas só consegue quando encontra o que? A coragem de se despir do orgulho e do medo de não ser suficiente. Câncer, o útero psíquico carrega o que? A memória emocional de tudo que você não nomeou, mas que você ainda sente. O passado não digerido que forma o quê? Todos os fantasmas da vitimização. Resistência e sabotagem, duas faces da mesma moeda. A resistência se apresenta como justificativa racional, mas é ela quem alimenta a sabotagem, que paralisa. Juntas, elas tornam o ego preguiçoso e espiritualmente infantil. Zona de conforto. Vamos lá. Este não é mais um lugar seguro. É um pântano simbólico. Quem se recusa a sair dele sentirá o peso do mundo novo como dor e não como evolução. E aí, vocês gostaram dessa síntese que eu coloquei? Então vamos prosseguir. Enquanto Mercúrio caminha retrógrado pelo signo de Leão, o céu nos pede algo que poucos têm coragem de fazer: revisitar a forma como nos expressamos, não para brilhar mais, mas para brilhar com verdade. No meu próprio mapa, Mercúrio está a 17 graus de Áries e na casa 7. E eu aprendi que às vezes a palavra precisa ser um raio. Isso é a minha história pessoal, o meu mito pessoal. E não um raio que destrói, mas um raio que rasga o nevoeiro. E nem sempre é fácil dar voz ao que ainda pulsa no escuro. Mas quando a alma chama, o silêncio já não serve mais. E é esse impulso que me move aqui. Aqui, nesse canal, nesse espaço com vocês, não é trazer respostas prontas, gente, mas acender perguntas vivas. Porque só quem ousa nomear a dor com coragem é capaz de abrir espaço para a cura verdadeira. E enquanto o verbo se torna um raio, o que antes parecia o caos se torna caminho. E com Ares no meu verbo, eu não sei fingir. A fala, tudo que eu falo, as respostas, elas nascem como uma flecha e vai direto ao inconsciente. Eu converso, eu tenho esse dom, eu falo com o inconsciente coletivo, eu converso com a sombra das pessoas. E Leão me ensina agora que não basta ser direta. Precisamos ser inteira, autêntica, ardente. É por isso que esse vídeo é mais do que palavras. É a minha travessia entre o impulso do raio e a coragem de brilhar sem máscaras, porque Mercúrio retrógrado em Leão não quer performance, gente. Ele quer presença, conexão. Sol,
fluido, vida. É só quem atravessa a própria sombra do ego é capaz de deixar o coração se incendiar, né? Incendiar o verbo com verdade. Então esse raio, para mim, ele é o verbo em estado de um milagre. Ele não pede permissão, ele revela, tá? Ele não espera o tempo certo, ele cria o tempo certo. E assim é o chamado de Mercúrio em Áries, né? Que está no meu mapa, é como se fosse uma faísca que arde no peito e precisa virar fala, gesto e travessia. Então, e eu associei muito, e são vários símbolos. Eu recebi de presente de uma senhora aqui que faz um processo, né? Como se fosse, é uma arte, é um tipo de arte aqui, com estilete que eles cortam, e ela falou: no seu espírito tá esses dois deuses, esses dois guardiões aqui, né? Do shintoísmo, que é o Raijin e o Tofujin, que é o que simboliza os ventos e os trovões. Então, aquilo já está há anos e anos, eu recebi de presente dela, né, o que ela fez, essa arte que ela fez, e me simbolizou com esses dois guardiões na natureza. Então, você junta as sincronicidades, a nossa vida é uma grande história, e é isso que eu estou mostrando aqui para vocês com o meu exemplo. E vocês também têm muitas partes de vocês que se conectam, que se interligam, que vão se encaixando como um grande quebra-cabeça, e vocês vão percebendo como o universo te trouxe essas dicas, né, através das sincronicidades. Então você pode continuar pedindo para um mundo melhor, mas se você ainda estiver agarrada àqueles entulhos emocionais que te mantêm na superfície da vida, será muito difícil cruzar a ponte. A nova era não será gentil com quem resiste ao próprio despertar. E não porque é punitiva, mas porque é viva, é pulsante e exige presença real. Então eu te pergunto agora, você está pronta para parar de sonhar com mudanças e falar: não, eu estou desperta, eu acompanho fulano, ciclano, eu faço isso, faço aquilo, e começar a ser a própria mutação viva do seu destino? Se você está pronta, vem comigo, porque o caminho não é um caminho de conforto, é um chamado, é um fogo que não queima, mas revela. E se você é uma dessas pessoas corajosas que preferem verdades a máscaras, já deixa seu like aqui para eu saber que você está ressoando com essa energia. Se inscreve aqui no canal e compartilha com mais pessoas para a gente ter essa conexão direta. Escreve aqui, comente o que você percebeu, o que você sentiu, aquilo que está guardado dentro de você. Nos vídeos passados foram mensagens tão bonitas, mensagens inspiradoras. As pessoas colocaram poucas, mas as pessoas colocaram algo de coração, e ali são textos, sabe? É um parágrafo maravilhoso que eu senti que vieram do coração dessas pessoas. Então, às vezes é uma forma de você começar a ter essa coragem de falar aquilo que está no seu coração, aquilo que você pensa, deixando apenas isso, mas é um exercício, e a partir do momento que você deixa aquilo, você também tem uma resposta positiva, inspiradora, que entendeu, que sentiu essa emoção que você colocou ali, e aí você começa a perceber essas conexões invisíveis, porque esse canal aqui é para quem topa viver com alma. Não é para gente que está seca por dentro. E se algo aqui tocou você, não ignore. Tá? Essas palavras, elas foram semeadas para florescer no seu tempo, mas você não precisa atravessar sozinha. E no projeto Carmin, nós criamos um espaço de escuta, de símbolo, transformação, onde cada mulher pode se reconhecer sem medo, que está no Grupo Camin, que eu já iniciei. Nós já vamos agora sábado para o nosso segundo encontro, que serão 4 meses de encontros profundos, com muitos símbolos, com muitos sonhos. Elas estão sonhando bastante. A gente abre essa ponte, a gente cria essa ponte, abre esse portal quando a gente inicia. E se você quer fazer essa travessia comigo, me avise, porque nós vamos montar um outro grupo para começar
entre o verão e o outono aqui do hemisfério norte, e será o último grupo desse ano. Então, já vá se preparando, já vá se ambientando com tudo que eu vou falando aqui, já vai anotando os seus sonhos, já vai anotando sinais que o universo está te mandando, e eu te convido aqui a caminhar conosco. O link do grupo vai estar na descrição desse vídeo, porque juntas nós dissolvemos o que aprisiona e acendemos o que é verdadeiro dentro de nós. Eu deixo vocês com um grande abraço, um abraço forte, caloroso, carinhoso, né? Nesse sol que está reinando em Leão, com essa energia, com esse psicopompo, com esse mensageiro dos deuses, trazendo todos esses insights necessários, coisas que passaram desapercebidas, e esse momento que está pedindo para que a gente olhe, mas como tudo que a gente precisa reservar, não, tudo que a gente precisa se atentar, observar dentro da gente situações que nos trouxeram muita perda de tempo, muita dor e muita lamentação, que hoje já não cabe mais. E é nobre você olhar para aquilo, assumir sua responsabilidade, porque aí você põe um ponto final e consegue seguir em frente vibrante. E eu deixo vocês aqui com esse meu abraço vibrante, carinhoso, e até o nosso próximo encontro.